No Dia das Mães, eu trouxe uma palavra muito importante com o tema Construindo uma Família Saudável. E eu apresentei princípios bíblicos muito claros e práticos sobre o papel do marido, da esposa, do pai, da mãe, dos filhos, dos irmãos. Eu toquei naquele ponto que ninguém quer tocar, né, que é a influência dos pais na vida dos filhos casados, né? Então falamos assim muita coisa, muito clara, baseada na palavra de Deus, na palavra de Deus. Se você não acessou, não assistiu essa palavra, vai no YouTube e procura Construindo uma Família Saudável, porque é fundamental, todo cristão tem que dominar esses princípios para que a sua família viva a bênção plena do Senhor. E hoje, no Dia dos Pais, eu preciso compartilhar algo que está ardendo muito no meu coração, muito, está ardendo muito no meu coração. Eu preciso trazer uma palavra que responde a essa dor que nós vivemos na sociedade hoje. Nós, como igreja, estamos cansados de ver o que tem acontecido na vida de crianças, adolescentes, jovens, até mesmo adultos casados, pessoas que não estão vivendo a abundância de Deus na sua vida. Em João 10,10, Jesus diz: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus disse isso. Ele disse que a vida do cristão é uma vida abundante. Ela tem plenitude em todas as áreas, Mas, mesmo assim, muitos não estão vivendo essa plenitude e essa abundância. Infelizmente, hoje, nós vemos jovens, adolescentes que não sabem quem são, que não sabem o que vieram fazer nessa terra e que já estão na terceira, quarta faculdade e que não dão certo num relacionamento, num emprego, num ministério, numa igreja, e servos do Senhor, gente abençoada, gente especial, com potencial incrível, mas que não está vendo essa abundância. E querido, isso incomoda demais o nosso coração, e eu vinha colocando isso diante do Senhor, e nessa semana Ele me deu essa palavra, uma palavra fundamental para a sua vida, para a minha vida, fundamental para essa igreja, uma palavra que eu preciso que você receba. E muita gente fala disso que eu estou falando, entende que isso está acontecendo, e há 3 motivos pelos quais jovens, adolescentes, adultos e até mesmo idosos não estão vivendo essa vida abençoada prometida pelo Senhor. 3 motivos. O primeiro motivo, a atitude domina, porque nós falamos constantemente sobre isso. Há sim uma orquestração do mal que trabalha contra você, que trabalha contra a família, que trabalha contra a igreja. O mundo jaz no maligno, está sob o domínio do maligno. O mundo é difícil, pesado, não é fácil avançar nesse mundo, e é um fato. É um motivo pelo qual está acontecendo o que eu estou falando. É por isso que muitas pessoas não sabem quem são, o que devem fazer, o que devem buscar nas suas vidas. Mas existe um outro motivo, e esse motivo é a apostasia. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens se tornarão adoradores de si mesmos, se entregarão aos seus prazeres, os pais e filhos se voltarão um contra o outro, e será uma grande guerra, porque o homem só vai pensar em si, é o que eu quero, é a minha vontade, hoje eu sou isso, amanhã eu sinto que eu sou aquilo, e no outro dia eu sinto que eu não sou nem o que eu era antes, nem antes, mas agora eu sou o que eu quero, e eu faço o que eu quero, e isso tem muito a ver com o que a gente está vendo no mundo hoje. É um fato, é uma realidade, mas tem um terceiro motivo, que é o foco dessa palavra. Eu sei que o mundo está sob o domínio do maligno, eu sei que nós estamos num período de apostasia profetizado pela palavra, mas muito mais importante do que isso, e muito mais real do que isso, e muito mais poderoso do que esses 2 motivos, existe um que realmente é o causador de tudo que está acontecendo e também de tudo que não está acontecendo. A falta da valorização do poder da bênção dos pais. A falta da valorização do poder da bênção dos pais. Tudo começa na família. O projeto de Deus é através da família. É por isso que a família é tão atacada, de forma tão feroz na nossa nação e no mundo. Então o tema dessa palavra de hoje é o poder da bênção dos pais. E eu quero ler um versículo, inicialmente, em Gênesis 27. Gênesis 27,
versículo 7, diz assim: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? Queridos, esse texto pode ser bem curtinho, bem pequeno, mas o princípio espiritual que baseia ele é exponencial. Ele está falando da bênção de um pai sobre o seu filho. Uma bênção tão grande que havia um preparo, uma cerimônia, um evento para que ela fosse liberada. Isaac está para liberar sobre o seu filho uma bênção grandiosa, seguindo um princípio espiritual estabelecido por Deus, que todo primogênito deveria dar sequência ao que o pai começou, assumir o legado do pai, se tornar o líder do clã, a autoridade espiritual, aquele que ditaria as regras, o rumo da descendência que começou na vida daquele pai. Era um costume do povo judeu, do povo de Deus, um costume que até hoje é mantido pelo povo judeu, e os pais, em um momento específico, declaravam uma bênção sobre a vida dos filhos. Agora perceba que essa bênção acontecia em vários momentos. Por exemplo, os pais não escolhiam os nomes dos filhos simplesmente pela sonoridade deles. Eu acho legal esse nome, eu vou colocar. Não era por isso. Eles escolhiam os nomes pelo significado desses nomes. E assim, eles davam uma identidade de nome para aquela criança. Alguns pais até esperavam aquela criança ter alguns períodos de vida ainda para perceber características e então dar um nome àquela criança. É dessa forma que surgiu Manassés, filho de José, Deus me fez esquecer. Efraim, Deus me fez prosperar. Havia um princípio, um fundamento espiritual na escolha daquele nome. E a Bíblia nos mostra isso com muita clareza. No momento do nascimento, no leito de morte, em muitos outros momentos, havia um princípio estabelecido por Deus. Que princípio é esse, pastor? Todo pai, os pais, têm nas suas mãos uma chave que, se usada da forma certa, abre no mundo espiritual uma porta sobre a vida dos seus filhos. Todo pai tem essa chave. Eu sei que alguns não têm esse conhecimento, esse entendimento, ou talvez não a utilizem, mas todo pai. E se você, pai, conseguir usar essa chave da forma certa, você poderá liberar um futuro glorioso sobre a vida dos seus filhos. Um futuro de bênção. Eu sei que isso é um princípio bíblico. E a chave sobre a qual eu falo é a chave da bênção. Diga, a chave da bênção. Quando você lê a Bíblia, você sabe que há mais de 3.000 anos atrás, Deus chega lá na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, e chama um homem denominado Abrão. E ele fala com ele: olha aqui, eu escolhi você para iniciar o processo de redenção da humanidade. Eu farei de você uma grande nação. Eu tornarei o seu nome conhecido, você será uma grande bênção. Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, e aqueles que te abençoarem serão abençoados. O que você tocar vai prosperar. E eu digo algo ainda mais a você, Abrão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra serão abençoadas através da sua vida. Eu sei que Abraão já morreu há muito tempo, mas quando Deus envia Jesus, a Bíblia diz que em Cristo todos nós nos tornamos filhos de Abraão. Isso quer dizer que a bênção que estava sobre Abraão está sobre a vida de todos aqueles que decidiram crer em Jesus como Senhor e Salvador. E se você crê, essa promessa está sobre a sua vida. Você é bendito, você é abençoado, o que você toca prospera, dá certo, você atrai a bênção de Deus onde você está. É o que a Bíblia nos ensina. Mas é interessante que Deus não fala sobre os indivíduos. Ele diz que Ele abençoará a terra através das famílias. Através das famílias. Mas sabe, queridos, eu creio que na nossa geração nós não entendemos o que significa bênção.
Nós usamos esse termo de uma forma muito leve, muito impensada, sem significado. Por exemplo, é normal nós dizermos para alguém, Deus te abençoe. Falamos isso quase que diariamente, é natural. Mas minha pergunta é, será que sabemos de fato o que significa declarar uma bênção sobre a vida de alguém? A maioria das pessoas nem pensa no que está falando, já está no automático. A gente simplesmente aprendeu a reproduzir essa expressão, Deus te abençoe. Mas o que seria isso? Abençoar significa Deus usando uma pessoa para imputar a sua mensagem, imagem e destino sobre o coração daquela pessoa, de uma outra pessoa. Isso é abençoar. Assim como amaldiçoar é Satanás usando uma pessoa para imputar a sua mensagem, imagem e destino sobre o coração de outra pessoa. Quem é que está me entendendo, gente? A palavra bênção vem do hebraico barak, que significa empoderar para prosperar. Diga, empoderar para prosperar. O que eu quero que você entenda é que não são apenas palavras, mas é uma transmissão espiritual que vem de Deus, através dos pais, que estabelece algo no coração e abre uma porta no mundo espiritual para que alguém prospere. Isso significa Deus te abençoe. É uma transmissão espiritual que abre uma porta no mundo espiritual para que alguém prospere. Quando eu chego para alguém e digo, Deus te abençoe, eu estou abrindo uma porta para que essa pessoa prospere. Queridos, isso é muito profundo. E o que significa prosperar? Prosperar geralmente está conectado à vida financeira, mas a prosperidade bíblica tem a ver com o êxito, sucesso em todas as áreas. Quando eu abençoo alguém biblicamente, eu estou declarando a bênção nos relacionamentos, na carreira, nas finanças, nas emoções, na saúde, no casamento, na paternidade, na maternidade, em todas as áreas. Mas o problema, queridos, é que essa bênção está em falta nas gerações atuais. E o que acontece em uma família que não tem a tradição de proclamar a bênção sobre os filhos? Muitas vezes o que os filhos ouvem é correção, disciplina o tempo inteiro, mas dificilmente uma palavra de bênção. Então o que aquela menina ouve com 15 anos é para com isso, não toca nisso, não anda com esse pessoal, muda de roupa, não vai dar certo, estuda mais, dorme mais cedo, acorda mais cedo. Ou seja, o tempo inteiro, a minha pergunta para você é, o que uma menina ou um menino de 15 anos vai pensar quando o que mais ouve é correção e disciplina o tempo inteiro? Nunca está bom. Provavelmente ela vai perguntar, será que eu sou uma menininha ou sou uma mulher? Porque ela não sabe. E quem é que deveria responder essa pergunta? O pai e a mãe. Os pais têm essa responsabilidade. E se nós não entendermos essa chave, nós manteremos fechada essa porta que abençoa e destrava um futuro de sucesso para os nossos filhos. Queridos, nós precisamos entender qual é essa chave. Você, pai, detém na sua mão uma chave que empodera os teus filhos para prosperarem nessa terra. Está na sua mão. Então hoje eu quero investir tempo para nós entendermos sobre o poder da bênção dos pais. Quais são os princípios que norteiam a bênção dos pais? Primeiro princípio, as bênçãos nascem em Deus. E você nem percebeu que eu não puxei o S agora, né? Estou treinando, irmão. Estou treinando. As bênçãos nascem em Deus. Lá no capítulo 25 de Gênesis, no verso 23, nós lemos assim: disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. O que está escrito nesse texto é que Deus está falando claramente para Rebeca, para Isaac, que no ventre dela nasceriam 2 nações. E nessas 2 nações, o mais novo lideraria sobre o mais velho. Ele seria
extremamente abençoado. Ele estava falando de Jacó. Rebeca nem estava grávida ainda, ela era estéril. Mas Deus já estava liberando aquela bênção sobre aquela família. Quem foi que disse isso para eles? Foi Deus. Porque Deus é o abençoador. E Ele é a fonte original de todas as bênçãos. Tudo começa em Deus e com a bênção de Deus. É por isso, querido, que para viver uma vida abençoada e liberar uma vida abençoada sobre os nossos filhos, só tem uma forma: nós precisamos estar conectados com a fonte da bênção, e a fonte da bênção é o nosso Senhor. É Ele. Você está conectado? Ele é a própria bênção. Só Ele pode apontar a direção, só Ele pode nos ensinar a postura, só Ele pode garantir o fundamento, a segurança, para que eu e você declaremos uma vida abençoada sobre a vida dos nossos filhos. Só Ele. Mas tem um detalhe nisso. Quem define o padrão da bênção e do caminho para a bênção é Deus. Às vezes tem gente que fala assim: não, eu tenho minha relação com Deus, eu estou perto de Deus, eu conheço Deus. E quando você compara a vida dessa pessoa com aquilo que a palavra diz que é viver com Deus, não tem nada a ver. Porque as pessoas criaram deuses próprios, que se adaptam às suas preferências, à sua forma de entender o mundo. Mas com Deus não funciona assim. Deus tem um padrão, esse padrão é a palavra. E Ele diz que se eu obedeço e eu sou fiel, eu sou abençoado. É a palavra que determina isso. Quem define quais serão as bênçãos é Ele. Tudo começa com a bênção de Deus. E antes da bênção se concretizar sobre Isaac, Abraão, Jacó, João Batista, Jesus, essa bênção partiu de Deus. De Deus. Deus declarou algo sobre eles. Por exemplo, você acabou de ver o que ele declarou sobre Jacó e Esaú. Quando você vai lá no texto do chamamento de Abraão, você percebe que ele já tinha 75 anos e Deus falou: você vai ser pai de uma grande nação. Ele é direto. Quando você é em Lucas 1, João Batista nem havia sido concebido, mas Deus fala com Zacarias, um sacerdote pai dele: olha aqui, o teu filho vai ser uma bênção. Olha o que ele fala: ele será motivo de prazer e alegria, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho ou bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Você já viu alguém ser cheio do Espírito Santo antes de nascer, irmão? João Batista já era. Meu Deus! Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, e irá fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Olha o que era declarado antes de João Batista ser concebido. Impressionante. O próprio Jesus, quando é batizado, o Pai o abençoa. Ele diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. O próprio Jesus não começou seu ministério antes de receber a bênção do Pai. E você já percebeu que essas bênçãos se cumpriram plenamente na vida de todos? Irmão, Abraão se tornou pai da fé. Abraão foi muito bem sucedido. Sobre João Batista, Jesus disse que nascido de homem, não houve ninguém maior do que ele. João Batista. E de Jesus não preciso nem falar, né? É a maior autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Se concretizou. Jacó também, nós vamos falar sobre ele, foi um homem próspero. É claro que eles fizeram a parte deles, para que essa bênção se completasse. A minha pergunta para você é: você tem feito a sua parte, pai? Você tem feito a sua parte, mãe? Porque Deus chega para Abraão e fala: eu prometo isso tudo, mas sê tu uma bênção. Você é uma bênção. Filho, você é uma bênção. Você tem buscado ser o melhor que você pode ser como filho? Porque é uma pergunta que nós precisamos fazer. Pai, você tem declarado a bênção sobre o seu filho? Filho, você tem recebido a bênção do seu pai? É uma pergunta. Mas tem um segundo princípio. Nós precisamos valorizar a bênção dos pais. Diga, valorizar a bênção dos pais.
Eu volto para o capítulo 27 e leio do 30 ao 34. Acompanhe comigo. Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai. E lhe disse: meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaac: quem é você? Ele respondeu: sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado lhe será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, preste atenção nisso, deu um forte grito, e cheio de amargura implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai, abençoe também a mim. Queridos, no capítulo 25, Abraão morre, e o texto diz que ele deixou tudo que tinha para Isaac. Isaac foi muito próspero, muito próspero. E no capítulo 27, quem está próximo da morte é Isaac. E ele se prepara para declarar a bênção sobre Esaú. Só que Jacó, sabedor do poder da bênção do pai, ele consegue organizar um plano para que ele recebesse essa bênção. E Esaú estava cheio de expectativa. Os dois entendiam que no núcleo familiar os pais são os protagonistas, os potencializadores da bênção. Os pais não são os únicos que abençoam, mas eles são os principais canais da bênção de Deus. Isso não é papel da igreja, a igreja complementa aquilo que a família libera em casa. São os pais que precisam abençoar. A bênção dos pais é fundamental para uma vida próspera, fundamental. E queridos, o que acontece naquele texto é assustador, porque Jacó consegue enganar e ele recebe a bênção do pai. E aqui eu não vou falar se estava certo ou errado o que ele fez, porque não é o foco da palavra hoje. O foco é o poder da bênção. Mas, querido, o que me assusta nesse texto é que aqueles dois valorizavam e muito a bênção do pai. Deixa eu perguntar para você, filho, você valoriza a bênção do pai? Você dá valor a quando o seu pai diz para você: Deus te abençoe? Às vezes ele não diz com essas palavras, mas ele te dá uma instrução que vai te abençoar. Mas eu pergunto também para você, pai, você dá valor à bênção liberada da sua boca? Você utiliza a bênção, você proclama a bênção, você usa essa chave? Ou o que mais o seu filho ouve é reclamação, é repreensão, é queixa, nunca está bom? Será que é isso? Porque naquele texto, quando Isaac fica sabendo que ele abençoou o filho errado, o texto diz que ele começa a tremer, porque ele sabia o tamanho do valor da bênção do pai. E ele começa a tremer, ele diz: o que eu vou fazer agora? E aí Esaú chega e fala: por favor, me abençoa também. E aí o pai diz assim: a bênção é só para um. Era naquela época, tá? Não é assim hoje não, mas é só para um. E sabe o que acontece? Olha o verso 41. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Irmão, quando eu leio esse trecho aqui, eu entendo que a bênção do pai é algo muito mais poderoso do que nós estamos vivendo. Vai muito além daquilo que nós temos entendido sobre esse assunto. É algo tão poderoso que levou um filho a mentir, enganar e manipular toda a família para conseguir essa bênção. E o outro filho planejou matar o irmão por causa dela. Pensa em filhos que valorizavam a bênção do pai. Esaú queria matar o irmão porque o pai dele não disse: Deus te abençoe. Irmão, você filho, você pensaria em matar alguém porque Deus não te disse através do seu pai: Deus te abençoe? Você pai, você se incomoda quando você lembra que tem muito tempo que você não fala isso para o seu filho? É uma pergunta que eu faço a você. Você é um proclamador da bênção de Deus sobre o seu filho? Será que você entende o poder disso?
queridos, é muito mais poderoso do que nós temos experimentado, é muito maior do que palavras. Deus te abençoe. Um estava disposto a mentir e o outro estava disposto a matar. Mas eu te faço uma pergunta: por quê? A bênção roubada fez com que Esaú ficasse com tanta raiva que queria matar o seu irmão. Irmãos, sabe por quê? Porque Esaú sabia que todo pai detém nas suas mãos uma chave que destrava ou trava o futuro dos seus filhos. Todo pai tem na sua mão uma chave que, se for devidamente usada, vai empoderar o seu filho para prosperar em todas as áreas. Mas se ela não for utilizada, o que poderia acontecer não vai acontecer. Nós precisamos valorizar o poder da bênção dos pais. E eu te pergunto, você que é filho, como eu sou, você valoriza? Você entende o poder, o tamanho do poder do que é liberado quando teu pai te abençoa? E você, pai, você valoriza? Você sabia que no Brasil, 1 a cada 4 crianças não tem o nome do pai na certidão de nascimento? E com isso, muitos têm apenas um asterisco nessa área da sua certidão. E vivem uma grande angústia, muitos deles, por não conhecer o nome do pai. Você sabia que 2 a cada 3 crianças são concebidas fora do matrimônio? E a maioria esmagadora nunca recupera essa filiação. Não ter a bênção do pai é o motivo de muitos não se sentirem amados, cuidados e abençoados. É ou não é verdade o que eu estou falando, gente? Mas eu creio que aqui, a maioria tem os seus nomes na certidão de nascimento dos seus filhos. Mas hoje eu queria te encorajar a colocar o teu nome na certidão espiritual dos seus filhos. E abrir a tua boca para proclamar, empoderar o teu filho para prosperar nessa terra. Em todas as áreas. De que forma, pastor? Você precisa entender que só a tinta da bênção pode escrever o teu nome na certidão espiritual dos seus filhos. Para que eles possam prosperar e viver os sonhos, os projetos de Deus. De que forma, pastor? Primeiro, vivendo os princípios e valores que carregam a bênção de Deus, mas depois, fazendo isso de forma intencional, usando a tua boca para proclamar a bênção de Deus sobre a vida do seu filho. Irmãos, muitos ainda têm o costume de pedir bênção, né? São tantos assim não, né? Isso é lindo, maravilhoso. Nossa geração tem muito isso, né? Mas, apesar de ser lindo e maravilhoso, não é suficiente. Por quê, pastor? Porque nós precisamos ser mais específicos para proclamar a bênção sobre os nossos filhos. Mais específicos. Por quê, pastor? Por causa desse terceiro ponto que eu quero compartilhar com você. Por favor. A bênção dos pais, preste atenção nisso, concede identidade, propósito e destino aos nossos filhos. A bênção dos pais concede identidade, diga. Propósito e destino aos nossos filhos. Ou o que nós lemos nos versos 27 a 29. Agora é Isaac abençoando Jacó, é o momento, é a proclamação. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac o abençoou, dizendo: o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de vocês os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. Meu Deus, imagina você ouvir isso da boca do seu pai, olhando nos seus olhos. Você entende o tamanho do poder dessa chave, querido? Imagina isso. Imagina isso. Nessas poucas palavras, Jacó recebeu do seu pai identidade, destino e propósito.
Ouvir o que ele ouviu é muito poderoso. A primeira coisa que Isaac fala sobre o seu filho é o seguinte: o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Irmão, você acha que Jacó, sempre que o pai falava, ele fazia o que o pai falava? Você acha que ele sempre tirava as melhores notas? Você acha que Jacó todo dia arrumava a cama direitinho? Você acha que Jacó comia e lavava a louça? Todas as vezes? Você acha que Jacó só tomou decisões certas na vida dele? Claro que não, como nenhum filho faz e é. Mas mesmo assim, sabe o que o pai dele fez? Sabe o que ele disse sobre o filho dele? O cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Primeiro ele disse para o filho dele: você é meu filho, você tem pai, e você é um abençoado. Quando eu sinto o seu cheiro, é como se eu estivesse sentindo o cheiro de um campo que o meu Deus, o teu Deus abençoou. Irmãos, eu não sei se Jacó já sabia quem ele era naquele momento, mas a partir daquele momento, ele recebeu do pai identidade. Se em algum momento da vida dele alguém dissesse: você não vale nada, você não é nada, ele ia dizer: ah não, o meu pai me disse quem eu sou, eu tenho pai e ele me abençoou, eu sei quem eu sou, eu sei quanto eu valho, e é por isso que eu não me envolvo com qualquer pessoa, eu não ando em qualquer ambiente, eu tenho identidade, eu sei quem eu sou, eu tenho pai, eu sou um abençoado. Identidade. Depois, olha o que Isaac diz sobre ele. Aliás, antes disso, hoje os filhos chegam em casa e falam assim: pai, mãe, lá na escola todo mundo é bi, só eu que não sou, ou eu não sei o que eu sou. O que eu falo para eles? Aliás, no Brasil já tem 72 gêneros catalogados. Cada dia a pessoa é um, e depois é outro, e na quarta-feira ele é outro. Outro dia eu vi aí uma entrevista de uma transgênero não binário. Aí perguntaram: o que é isso? A pessoa não sabia dizer. Eu sei que às vezes a gente ri, mas isso é para chorar, porque o diabo está querendo definir a identidade das pessoas. E sabe por que ele encontra espaço para isso? Porque os pais não estão liberando a bênção que determina a identidade dos seus filhos. Os pais não dizem quem eles são, não dizem quem eles são, e por isso eles estão assumindo a identidade que o meio, o ambiente ou alguém está influenciando eles a assumir. Eles estão assumindo a identidade que o vídeo de Rios dá para eles, que o influenciador das redes sociais dá para eles, porque falta o poder da bênção dos pais. Irmão, se Jacó passasse por lutas, e ele passou, ele ia saber quem ele era e o quanto ele valia, independente da luta. Um filho que recebe a bênção, que dá identidade, o dia que ele tiver uma luta na carreira, ele vai saber quem ele é. O dia que ele passar por um vale, ele vai saber quem ele é, e ele vai superar, ele vai glorificar o nome de Deus, e vai honrar o pai que o abençoou. É assim que acontece. Olha outra coisa que Isaac declara sobre o filho: que Deus lhe conceda do céu o orvalho, e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Irmãos, era uma época agropastoril. Uma pessoa se sentia abençoada quando a colheita dela era farta. E o que Isaac estava dizendo para o filho era o seguinte: você será financeiramente próspero na agricultura. Você será próspero. Você terá uma posição de riqueza, de segurança, de garantia. Ele estava dizendo: você vai prosperar, meu filho. Você vai avançar. Você vai crescer, você não vai ser mais um na tua carreira não, você vai ser o maior ou um dos maiores. As pessoas vão se inspirar na tua história para decidir a carreira que vão ter. Olha isso, um filho desse já está na terceira, quarta faculdade hoje, irmão. Um filho desse já está na terceira, quarta empresa em 5 anos, irmão. Claro que não. O pai dele deu uma direção para ele, clara. Olha o que ele diz também: que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. O que ele estava dando para o filho era um destino e um propósito. Ele estava dizendo: você vai liderar sobre nações. Há uma unção de liderança sobre você, meu filho. Uma unção de governo, de autoridade, de influência. Você passará por ambientes pesados, onde as pessoas são influenciadas ao pecado, mas quando você chegar, você vai mudar a realidade do ambiente. Uma unção de liderança e de governo.
Jacó recebeu do pai um destino, um propósito. Ele sabia o que ele veio fazer na terra. Ele sabia. Um filho que sabe o seu propósito, o seu destino, não precisa ficar preocupado. Eu não sei o que eu quero da vida, eu não sei o que eu vou fazer, eu já tenho 30 anos, eu não sei o que eu vou fazer. Não, ele tem um destino. Você será líder. Olha o que ele diz também aqui: malditos sejam os que o amaldiçoarem. Ele estava dizendo aqui, tem muita gente ruim no caminho, tá? Vai ter gente que vai te invejar, vai cobiçar o que você tem, vai tentar puxar o teu tapete, você vai ser perseguido, estou avisando. Mas malditos serão aqueles que te amaldiçoarem. Sabe o que ele estava dizendo para o filho? Você é blindado pela bênção que está sobre você. Não seja vingativo, não tente fazer com os outros o que eles fizeram com você, mas descanse na certeza que quem liberar o mal vai receber o mal, mas você sempre terá a minha bênção. Meu Deus do céu! Um filho desse, irmão, no maior vale que ele passar, ele vai lembrar do que o pai disse para ele: eu sou protegido, eu sou guardado. Se tem vale ao meu redor, tem anjos do Senhor ao meu redor. Um filho que tem uma clareza. E ele encerra dizendo assim: benditos sejam os que o abençoarem. Sabe o que ele está dizendo? Quem te abençoar será abençoado. Ele está dizendo assim: todo mundo vai querer ficar perto de você, filho, porque quem fica perto de você vai prosperar. Você vai ser procurado. As pessoas vão se inspirar em você, vão querer te conhecer, vão querer estar perto de você. Irmãos, Isaac deu a Jacó a confirmação da sua identidade, destino e propósito. Jacó não precisava perguntar para ninguém quem ele era, o que ele veio fazer na terra. Ele podia confiar na bênção do Senhor, ele seria vitorioso. Quando eu vejo esse texto, eu vejo quantos filhos, adolescentes, jovens e até casados adultos, que estão por aí tentando entender quem são. Entra num namoro aqui, num namoro ali, num relacionamento aqui, um relacionamento ali. Entra numa carreira aqui, outra carreira ali. Entra num ministério aqui, outro ministério ali. E não para em lugar nenhum, porque estão procurando identidade, propósito, destino. Querido, entenda uma coisa: os nossos filhos só serão prósperos se eles souberem quem são e o que vieram fazer nessa terra. E quem vai dizer para eles quem eles são, o que vieram fazer? Os pais precisam dizer. O pai precisa dizer. Esse é o nosso papel. É Deus que define isso através dos pais. Eu e você precisamos dizer isso para os nossos filhos, irmãos, de forma clara. Mas sabe qual é o problema? Nós estamos definindo os nossos filhos pelas atitudes deles. É isso que nós estamos fazendo. Você só acorda à tarde, é preguiçoso. Você não estuda, não quer nada com a vida. É assim. Olha a nota que você tirou. Aqui você não vai dar em nada. É isso. Olha a roupa que você está usando. Aqui. Você é prostituta da esquina, não tem nenhuma diferença. Você não entende nada. Só faz confusão, bagunça. Você só dá trabalho. Meu Deus, maldito é o dia que você nasceu. Você tinha que ser que nem teu irmão, que nem teu primo, que nem teu vizinho. Você já viu o filho do fulano? Eu queria ter um filho como ele. A minha pergunta para você, irmão, é muito simples: isso se parece com a bênção de Deus ou com a maldição do diabo? Muitas vezes, como pais, nós estamos imputando a imagem, a mensagem e o destino que Satanás determina sobre os nossos filhos. Eu sei que tem dia que irrita, irmão. Tem 2 meninas. Tem dia que você não está assim, muito satisfeito mesmo não. Mas se eu quiser definir as minhas filhas pelas atitudes erradas delas, eu estou decretando maldição sobre elas. O que eu tenho que dizer é: o que você fez foi errado e não tem nada a ver com você, porque você é uma bênção. Você é servo de Deus, você é uma palavra, tem nada a ver com você não. Pelo amor de Deus, eu quero minha filha de volta, você nem é minha filha não. Olha a diferença, uma palavra de bênção. Queridos, eu quero que a igreja entenda uma coisa: os nossos filhos não são um problema, os nossos filhos não são fruto do acaso, os nossos filhos não são trabalho multiplicado. A Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Feliz é o homem que enche a sua aljava, não será envergonhado na presença dos seus inimigos. Salmo 127, é o que ele diz sobre os filhos. Eu não sei
quais são os desafios que você vive com seus filhos, mas eu quero que você entenda que o Senhor determina uma bênção sobre eles através da sua vida. Eles são herança do Senhor, eles são recompensa. Pastor, meu filho não está na igreja, mas ele é uma herança do Senhor, ele é uma recompensa do Senhor. Pastor, meu filho, ele está com problema, está complicado. Ei, ele é uma herança do Senhor, ele é uma recompensa do Senhor, mas ele precisa ouvir isso da sua boca. Da sua boca. Isso é fundamental. É por isso que quando não está claro qual é a identidade, o propósito, o destino dos nossos filhos, muitos estão sendo improdutivos na vida. Improdutivos. Filhos que não têm êxito na carreira, não têm êxito na vida acadêmica, não têm êxito nos relacionamentos, não têm êxito no ministério, não têm êxito, mesmo sendo homens e mulheres incríveis. Mas o rumo da nossa vida é determinado pela identidade e o propósito. Se eu tenho identidade, se eu tenho propósito, eu sei quem eu sou, é diferente. A falta de identidade e propósito são os maiores problemas do mundo. Anota o que eu estou falando. Os maiores problemas do mundo. Por quê, pastor? Porque se você sabe quem é e o que você nasceu para fazer, você pode estar no mais profundo vale, irmão. Você encontra forças e direção para superar, ressignificar e ainda glorificar a Deus no que você está passando. Porque você sabe que o dia mau não define quem você é. Que um ano ruim não determina que o seu propósito não vai ser cumprido. Pelo contrário. Eu quero que vocês saibam que aquilo que me aconteceu contribuiu para o progresso do Evangelho. Era a fala de Paulo, acorrentado a soldados romanos, quando ele escreve aos Filipenses a carta da alegria. O que ele estava dizendo era: o que eu estou passando não muda quem eu sou, o que eu estou passando não me tira do meu propósito, pelo contrário, até o dia mau está me empurrando para viver o meu propósito. Esse sabia quem era, meu Deus. Ontem de manhã, fui tomar um café com a família, e aí chegou a Ana, viu um estetoscópio de brinquedo, aí pegou e falou assim: eu sou médica. Você é médica, filha? Eu sou a Mulher Maravilha. Você é a Mulher Maravilha, filha? Eu sou o Hulk. Você é o Hulk, filha? Eu sou o Lobo. Meu Deus, mas você é isso tudo? No dia anterior, numa festa, ela viu o Hulk, o Homem-Aranha, a Mulher Maravilha. Ela viu o lobo num desenho e ela viu o médico no estetoscópio. Uma menina de 2 anos, não está entendendo o que está falando. A gente pode corrigir, ensinar, mas era uma brincadeira. Mas sabe qual é a verdade, irmãos? Por causa da falta da bênção, da identidade dada pelos pais, do propósito dado pelos pais, tem muito filho achando que é médico, Mulher Maravilha, Hulk e Lobo, quando na verdade são abençoados de Deus. E eles vão assumir da identidade daquilo que as pessoas vão falando. Você é bi, você é aquilo, você é isso, e você é um depressivo, e você é uma mulher dominada pela ansiedade, e você é uma divorciada, e você é alguém que não prospera na carreira, e você é isso, e eles estão assumindo, porque eles veem o estetoscópio, e aquilo faz sentido, então eu sou médico, mas eles veem a Mulher Maravilha, aquilo faz sentido, então eu sou a Mulher Maravilha. Eles estão assumindo a identidade e o propósito que o inferno está determinando sobre a vida deles. Queridos, eu estou falando algum absurdo aqui, não me deixa sozinho não. Não é a realidade. E isso acontece porque ninguém disse para eles quem eles são e o que eles nasceram para fazer. O que eu mais ouço hoje, você também ouve, sobre as gerações atuais, é muito simples. É muito simples. 3 coisas. Primeiro, dizem que essa geração canguru. Quem já ouviu isso? Por quê? Porque não querem sair do quentinho da casa dos pais. E por isso o IBGE afirma que 1 a cada 4 jovens de 25 a 34 anos no Brasil ainda moram com os pais. Ainda moram com os pais. Assustador, não é? 25 a 34 anos. Tem uma outra definição. Dizem que também essa geração é a geração nem estuda, nem trabalha. Não sabe o que quer, não está fazendo nada. Vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tá assim. Geração Zeca Pagodinho. É isso. Mas, irmão, o que eu mais ouço, você ouve também, é que essa geração é a geração Nutella. Não aguenta nada. Fraca, limitada, superficial. Não valoriza nada, não sabe de nada.
É ou não é verdade que isso que a gente está falando é um fato? É ou não é, gente? A minha pergunta é: quem é que está criando essa geração? A pergunta que eu faço é: quem está estabelecendo os princípios e valores dessa geração? Nós estamos. Eu e você. Eu e você. De quem é a culpa dessa geração ser assim? A culpa é dos pais. A culpa é nossa. Nós provocamos esse mal na sociedade. Esse é um fato. E muita gente diz: não, pastor, não é isso não, porque o mundo está complicado, o mundo está sob o domínio do maligno. Irmão, o mundo sempre foi complicado e sempre esteve sob o domínio do maligno. A coisa nunca foi boa, sempre foi pesado. Mas sabe qual é o problema? Nós focamos tanto nas dificuldades do mundo, tanto nas lutas do mundo, nessa loucura que está no mundo, que nós esquecemos de um princípio espiritual claro da palavra: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas sabe qual é o problema? Nós não estamos projetando a bênção na vida dos filhos. Muitos filhos não sabem quem são e nem o que nasceram para fazer. Nós não estamos fazendo a nossa parte. Sabe por quê, pai? Eu falo com os homens, a gente trabalha demais, a gente não tem tempo para isso. A gente não tem tempo para olhar para o nosso filho olho no olho, para a nossa filha e dizer: aqui você é uma bênção, você é um amado, investir um tempo. A gente não tem tempo para isso. A gente tem que fazer muita coisa. A gente tem que viajar, trabalho o tempo inteiro, tem que bater meta o tempo todo. Nós não temos tempo para isso. Nós não podemos parar, olhar nos olhos dos nossos filhos e proclamar a bênção de Deus sobre eles. Nós não podemos. Nós não podemos ser mais específicos. Nós temos falhado muito, queridos. E aqui eu não estou falando apenas de pedir bênção, não. Eu estou falando de ser claro, intencional. Por exemplo, quando que na nossa cultura um menino se torna homem? Quem sabe me responder isso? É quando faz 18 anos, 21, quando começa a dirigir, quando casa, quando se alista no exército, quando se forma, quando casa, como é que é? Ninguém sabe responder, ninguém sabe. Se você pergunta para um jovem no Brasil hoje: vem cá, você é homem? Sabe qual a resposta dele? Espero que sim, né? Estou definindo ainda. Ele não tem confiança, ele não tem clareza. Irmão, quando que um menino se transforma em homem? Qual é a resposta certa? Quando o pai diz que ele é homem. Quando o pai diz para ele claramente: filho, você não é mais menino, você é homem. Filha, você não é mais menina, você é uma mulher. É quando os pais determinam isso. Você sabe que na cultura hebraica isso é muito comum. O que acontece nesse texto é muito comum. Inclusive até hoje os judeus realizam o bar mitzvah. Com 13 anos, um menino judeu recebe uma festa que o pai organiza. Chama amigos, familiares, e no meio dessa festa ele para tudo, ele olha para o filho e ele começa a liberar uma bênção direta sobre a vida dele. Filho, eu tenho orgulho de você, você é amado, você está ligado a Abraão, você tem uma aliança, as bênçãos que estão sobre ele estão sobre você, você será próspero, a bondade e fidelidade do Senhor te acompanharão todos os dias da sua vida, o que você tocar vai dar certo, você será plenamente próspero em todas as áreas. Eles fazem isso, isso estava na cultura, era normal. Eles são abençoados. Irmãos, da boca do pai eles ouvem palavras de bênção. Mas sabe qual é o problema de hoje? Os pais não estão falando. Nós estamos ocupados demais. A gente não tem tempo para isso. E deixa eu falar uma coisa, querido, não acontece mais na igreja do que lá fora, não. Estamos igualzinho lá fora. E eu não sou judeu, não, eu sou cristão. Mas eu retenho que é bom. A igreja precisa resgatar o poder da bênção em cada casa. Nós precisamos fazer isso. E sabe quais são as consequências de não fazer? Quando a gente nasce, cortamos ali o cordão umbilical, mas você permanece conectada ao cordão umbilical emocional à sua mãe. Você é a menininha da mamãe. Você é o menininho do papai. E quando é que isso muda? Quando é que esse sentimento muda? Para muitas pessoas não muda nunca. Continua sendo a menininha do papai, o menininho. Por quê, pastor? Por quê? Porque não há uma proclamação, uma determinação.
Quantas vezes que eu ouço mulher chegar e dizer para mim: pastor, sou casado com um menino. Homem também chegar para mim e dizer: pastor, sou casado com uma menina. E eles têm razão, porque a menininha está no corpo de mulher, o menininho está no corpo de homem. Isso é muito sério. Sabe por quê, irmãos? Porque existe uma menininha insegura que não foi liberada para se tornar um adulto, e isso provoca um monte de problema no casamento, irmão. Um monte de problema. Mas qual que é o plano de Deus? O plano de Deus é cortar o cordão umbilical emocional, irmão. É transmitir essa bênção através do pai, que libera um menino para ser homem, uma menina para ser mulher. E você vai entender isso, porque você conhece o poder da cerimônia de casamento. Quem aqui é casado? Você tem certeza disso? Por que você tem certeza que você é casado? Porque houve uma cerimônia, uma proclamação, e vocês dois colocaram uma aliança dizendo: ela é minha mulher, ele é o meu marido. Foi proclamado o poder da cerimônia. Se eu perguntar para alguém que mora junto a mesma coisa: vem cá, você é casado? Sabe o que vai dizer? Não sei, né? Espero que sim, né? Quem é seu marido? Não sei, já estou tanto tempo com ele, né? 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? Não sei não, não há confiança, porque não houve proclamação, não houve uma transição. Queridos, naquela época era desse jeito. E sabe qual é a verdade? Em muitas tribos primitivas esse costume é mantido. E sabe o que não tem lá? Lá não tem essa confusão de gênero. Homem sabe que é homem, mulher sabe que é mulher, porque há a bênção dos pais. Há a bênção dos pais. Eles sabem. Se você perguntar para um menino judeu de 12 anos: vem cá, você é homem? Ele vai dizer: sou não, mas daqui a um ano você. Se você perguntar para ele: vem cá, alguém já proclamou, o seu pai já proclamou uma bênção sobre você hoje, domingo? Ele vai dizer: 2 dias atrás. Porque no Shabat, no dia que eles guardam, tem uma refeição que senta a família toda. Quando termina a refeição, o pai começa a proclamar bênçãos sobre a vida dos filhos, do filho homem e da filha mulher. E depois ele declara bênçãos sobre a mulher, sobre a esposa dele. Esse filho e essa filha sabem quem é, eles sabem quem são. Deixa eu fazer uma pergunta muito simples. Quem aqui teve uma cerimônia de proclamação da bênção na adolescência? Levanta a mão aí. Levanta a mão aí. Uma pessoa. Até me surpreendi ainda ter uma pessoa. Porque no primeiro culto não tinha ninguém. Ninguém. Você concorda comigo que o diabo roubou isso da nossa cultura? Concorda ou não concorda? Então, irmão, nós temos que resgatar isso. Nós não podemos deixar que o diabo determine as declarações sobre a vida dos nossos filhos. Não podemos. O pai não pode ser aquele que só reclama, que só cobra, que só disciplina. Não. Inclusive, queridos, a fala hoje é assim: com 18 anos é muito cedo para decidir o que quer na vida, para fazer vestibular, coitadinho, com 25 anos, normal ele não saber o que ele quer, sabe, ele é muito novo, é muito normal, e nós estamos criando e sustentando essa geração. E sabe por que essa geração não sabe? Porque os pais não estão abrindo a sua boca para proclamar a bênção de Deus sobre os filhos. Os pais não estão dizendo: você é homem, você é mulher. Não estão dando identidade, destino e propósito. Pastor, meu filho fica no ar-condicionado até tarde, gastando energia. Irmão, na minha época, meus pais não falavam nada. Entrava em casa, no quarto, desligava o ar-condicionado, abria a janela. E ai de mim se falasse alguma coisa, irmão. Nada. Ele só fica no videogame. Irmão, na minha casa, videogame só nas férias. Também era Al-Qaeda lá o negócio. Pô, não precisa ser tanto assim não. Fim de semana dá, né? Pesado. Só nas férias, era assim. Eles só ficam no celular na mesa. Primeiro que eles aprendem isso com você, que você só fica no celular na mesa também. E segundo, porque não tem uma regra. Não tem uma regra. Na mesa não tem celular. Todo mundo senta na mesa. Eu sei que não dá para fazer isso todo dia, mas uma vez na semana dá para fazer. Só que às vezes a mesa é chata mesmo. Fica um olhando para o outro. Um olha para o alto, olha para baixo. O outro marca um milão, só come, né? E a mesa é sem graça. Por que vocês não fazem um evento na mesa? Começa a perguntar como é que foi o seu dia, faz uma piada, brinca, começa a criar. Pastor, mas isso dá muito trabalho. Né? Sabe o que dá trabalho? É ir visitar filho na penitenciária. Sabe o que dá trabalho, irmão? É ir lá na boca de fumo para tirar teu filho de lá. Sabe o que dá trabalho?
é ver teu filho prosperando financeiramente, mas sem a presença do Senhor na vida dele. Sabe o que dá trabalho? É até hoje você ter que manter o teu filho que já tem 30 anos, porque ele não virou homem, porque ele não avançou. Isso dá trabalho. O trabalho que a gente tem que ter é o trabalho de proclamar a bênção de Deus sobre a vida dos nossos filhos. Nós temos que fazer a nossa parte. Ah, pastor, mas o meu filho casou, minha filha casou, mas eu continuo tendo que interferir em um monte de coisa. Você interfere porque você quer. Libera o teu filho, libera a tua filha, deixa ele ser homem, deixa ela ser mulher, libera essa bênção sobre ele. E queridos, eu falei muito sobre isso hoje, porque eu não aceito que a igreja de Cristo não viva a abundância de Deus na sua vida. Eu não aceito que os jovens, adolescentes, até adultos e até mesmo idosos não vejam a glória de Deus na sua vida em todas as áreas. Eu declaro nesse lugar filhos prósperos, abundantes, inspiradores, líderes nessa nação. Eu declaro isso sobre essa igreja. Mas tem um último princípio que eu aprendo aqui. A bênção e o exemplo dos pais funcionam. Se você seguir a vida de Jacó depois desse relato, ele teve algumas dificuldades, mas você vai perceber algumas coisas. Tudo que o pai profetizou sobre ele, aconteceu. Em várias gerações, você observa que a família, a descendência de Jacó, se multiplicou de forma exponencial. Impressionante. Você também sabe que Deus tem um sobrenome, e Jacó faz parte dele, porque ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Sabe o que você vê também? Que Jacó não ficou milionário, ele foi multimilionário, extremamente próspero financeiramente. Você percebe que a descendência de Jacó permaneceu saudável, eles não foram acometidos por nenhuma praga e nenhuma doença. Quando você acompanha o texto, você percebe que eles conquistaram os inimigos por onde passaram. Eles prosperaram e governaram em terra por gerações. Mas quando você olha para a tribo de Esaú, irmão, a tribo de Esaú não prosperou como deveria. Não se tornou grande em número, não se tornou multimilionária. A tribo de Esaú foi constantemente conquistada pelos inimigos. Inclusive Esaú, quando sai da casa do pai, chateado com o que aconteceu, ele vai para o meio do povo cananeu e se casa com um monte de mulher idólatra. E desses relacionamentos surge o povo edomita. Sabe quem veio do povo edomita? Herodes, aquele que levantou um decreto para matar Jesus no seu nascimento. Um que recebeu o poder da bênção se tornou parte do sobrenome de Deus, porque Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas o que não recebeu a bênção, iniciou uma descendência que tentou matar o Salvador. Assustador. E eu percebo que nas famílias modernas, esse fenômeno é uma realidade, porque filhos que foram abençoados pelos seus pais são prósperos, saudáveis, têm identidade, têm propósito, têm destino, mas aqueles que não foram, hoje estão batendo cabeça em relacionamento, batendo cabeça em trabalho, em carreira, em ministério, em religião, não conseguem. E até mesmo o povo judeu, querido, nos Estados Unidos os judeus são 2% da população, 300 milhões de habitantes, 6 milhões são judeus. A revista Forbes publica todo ano os mais ricos. Dos 10% mais ricos, 40% são judeus. Dos 25% ganhadores do prêmio Nobel americanos, 25% são judeus. Do prêmio Nobel da ciência, 30% são judeus. 20% dos professores universitários são judeus. 40% dos advogados da capital dos Estados Unidos, Washington DC, são judeus. Se você pegar as 7 áreas de influência, ciência e tecnologia, mídia, até perdi aqui, né? Ciência, tecnologia, mídia, negócios, entretenimento, educação e arte. Quem é que está no topo dessas áreas? Os judeus. Por quê, pastor? Porque eles entenderam o poder da bênção dos pais. Entenderam o poder? E tem gente que às vezes ouve essa palavra e fala, mó besteira isso que o pastor está falando.
Essa semana eu li o livro O Poder da Bênção dos Pais sobre os Filhos, de Craig Hill. Todo mundo tem que ler esse livro. Tá? Não tem aqui na igreja não, mas você encontra aí. Você que é pai tem que comprar essa semana esse livro e ler junto com o seu filho, tá? Essa semana. E ele conta um relato de um homem de 30 e poucos anos que recebe a visita do seu pai de 64 e diz assim: filho, vou me separar da sua mãe. E aquele filho fica muito triste, muito chateado, muito preocupado, e ele começa a tentar encontrar um caminho para que aquilo não acontecesse, e Deus começa a falar com ele sobre a bênção, sobre o poder da bênção. E quando Deus fala isso com ele, ele organiza uma cerimônia para liberar a bênção sobre o filho dele. E quando ele está liberando a bênção sobre o filho dele naquela cerimônia, o texto conta que ele começa a sentir no seu coração a impressão de que provavelmente o pai dele nunca recebeu uma bênção do avô. E ele sai daquela cerimônia incomodado e ele liga para o avô dele de 84 anos que morava em outro estado. Ele fala: irmão, é emocionante o que ele consegue falar, porque olhar o filho no olho e abençoar é um negócio muito forte, né? Muito forte. O que ele consegue falar é lindo, é maravilhoso. E ele chora, ele se abraça. 64 anos e 84 anos. E quando acaba aquela cerimônia, sabe o que aquele filho que era pai e que estava para se separar decide? Eu não vou me separar mais, porque agora eu sei quem eu sou e o que eu vim fazer nessa terra, e eu não vim aqui para passar pela dor do divórcio. Olha o tamanho do poder da bênção do pai. Ah, pastor, você está falando isso, mas meu pai nem teme a Deus, não quer nada com Deus, meu pai nem está mais aqui, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Você conhece um homem chamado Jabes? Jabes. Ele só é citado uma vez na Bíblia. 1 Crônicas 4, que diz assim: sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. A mãe dele estava dizendo: quando eu penso em você, eu sinto dor. Você me lembra de dor, você trouxe dor para a minha vida. Olha o que uma mãe dizia sobre o filho, querido. E o que Jabes fez? Jabes se transformou num revoltado? Se transformou num drogado, num viciado, num alcoólatra? Num revoltado com a vida e com Deus? Não. Olha o que diz o texto. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Irmão, eu não sei quem o seu pai é ou era, eu não sei o que ele fez, o que ele não fez. O que eu sei é que se você decidir encerrar qualquer ciclo de maldição hoje e declarar a bênção de Deus sobre a sua vida, você recebe identidade e propósito e destrava um destino abundante e próspero para você. Eu creio nisso, eu creio nisso. Sabe, querido, todo pai pode nessa semana fazer uma reunião com a família, comer uma boa comida e depois liberar uma bênção sobre cada filho. Todo pai dessa igreja pode fazer isso. E liberar uma bênção sobre a sua esposa, todo pai pode. Todo pode.